Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar de NFL. Eu não tirei minha folga nessa semana, tô aqui para responder perguntas. Eu prometi na terça-feira que as perguntas que viessem naquele vídeo eu ia responder hoje e estamos aqui para tirar dúvida, para ajudar você que está começando a acompanhar futebol americano, para você que já é um especialista. Tem muita gente que conhece muito de futebol americano aqui, mas o legal da NFL aqui, pô, você tá assistindo transmissão e você vê que os caras da transmissão às vezes param e falam assim, cara, isso aqui eu nunca vi. Então não tem essa história de que eu sei tudo, ninguém sabe tudo. E eu tô aqui para ajudar você que está começando agora, você que já é um especialista. Quanto mais gente falando de futebol americano, melhor. Eu adoro isso. Quanto mais canais falando de futebol americano, quanto mais gente assistindo, é a minha paixão. Eu estou aqui para difundir, para espalhar a palavra da NFL. Então vamos lá, vamos responder perguntas, vamos falar algumas notícias também e eu quero contar com a sua colaboração de sempre. Aquela curtida no vídeo, seu comentário aqui embaixo. Muito legal essa interação. Eu gosto muito de responder as perguntas até aqui embaixo nos comentários mesmo. Você que está chegando agora, Toque Passa, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rafael Bellatini. A gente faz vídeo aqui quase todos os dias falando de futebol americano, então se inscreve no canal, é de graça, não custa absolutamente nada e também clica no sininho aqui embaixo, que assim que sair um vídeo novo, você vai receber a notificação. Então vamos nessa, não vamos perder tempo não. Roda a vinheta. Vou começar aqui fazendo um convite para você ir lá no meu blog, porque saiu minha nova edição do Power Ranking, tá? Porque você que não está acostumado com o Power Ranking é uma lista de forças. Eu coloco lá do mais forte para o mais fraco aquele time que me passa mais confiança. Leve em consideração a campanha, o que aconteceu no final de semana, mas não é especificamente, ganhou tá bom, perdeu tá ruim. É aquela sensação de qual time está num momento melhor, que está mostrando no futebol americano uma força maior. Estou mantendo nessa semana o top 3 da semana passada. Eu coloco os Cardinals ainda em primeiro, os Packers em segundo. É uma briga muito boa, uma discussão que é muito cabível, né? E eu estou colocando os Patriots na terceira posição desde a semana passada. Eu acho que é um time que está crescendo. É claro que, como toda lista, ela é feita para ser discutida, então discorda, deixa comentário lá, deixa comentário aqui. O mais legal é a gente ter essa interação mesmo, ninguém tem certeza de nada disso. E por falar em lista, em polêmica, em discussão, a Sports Illustrated anunciou que Tom Brady foi eleita a celebridade esportiva do ano de 2021, né? Aos 44 anos, em fevereiro ele comemorou seu 7º Super Bowl 55, o primeiro com a camisa do Tampa Bay Buccaneers. Eu até botei aqui a camisa dele nos Patriots, não tem a dos Bucks ainda, mas quem sabe lá pra frente, aqui tá caro, né? Comprar uma camisa do Brady nova e ele também tá fazendo uma temporada que é digna de poder ganhar o MVP. Então eu acho que é merecido esse prêmio. A Sports Illustrated é uma das mais conceituadas revistas esportivas dos Estados Unidos e do mundo inteiro, né? É um nome muito conhecido. É a segunda vez que o Brady é eleito, né, a celebridade esportiva do ano, 16 anos depois dele ter sido eleito pela primeira vez. Acho que mostra muito, né? 44 anos não é pouca coisa. Num esporte que exige tanto fisicamente, ele é um monstro, ele é um robozão ali, tipo o Cristiano Ronaldo, um cara que faz coisas incríveis para a idade dele, né? Ele faz coisas incríveis para qualquer idade. Aos 44 fica mais impressionante ainda do que ele está fazendo. Não sei se ele vai levar o prêmio de MVP, mas ele está na briga sim para levar mais uma vez. A NFL também indicou os candidatos ao prêmio Walter Payton Man of the Year, né? Que é um prêmio que é dado aos jogadores que mais atuam ali em prol da comunidade. Eu acho que é um prêmio muito legal, eu gosto bastante dessa premiação aqui. Ela homenageia o saudoso Walter Payton, running back da equipe do Chicago Bears, que morreu aos 45 anos, né, em 99, aí o prêmio já existia antes, renomearam para o Walter Payton, que era um cara com coração de ouro, e cada time indica um atleta, né? A maioria dos jogadores das equipes participa de alguma atividade para a comunidade, né? Alguma instituição ele colabora, e aí cada time vai lá e fala assim, esse cara aqui é o meu candidato. Esses 32 candidatos já ganham $40 mil para doar para essas instituições que eles ajudam. O vencedor do prêmio ganha uma doação de $250 mil para essa instituição e também pode usar o badgezinho lá, o patch do Walter Payton Man of the Year, que é sensacional, né? O Larry Fitzgerald, o Russell Wilson, o J.J. Watt usam atualmente. Você tinha o Drew Brees, como na foto aí, tá mostrando, né? Não é o Darth Vader, tá? Esse Walter Payton Man of the Year aí no ombro esquerdo é sensacional. Eu acho um dos prêmios muito que vale a pena, né? Porque a NFL mostra a sua preocupação com a comunidade. Alguns dizem que é para limpar um pouquinho a consciência, mas eu acho que vale a pena, pelo menos, não sou como hipocrisia. E uma última notícia que eu queria passar aqui com vocês é porque o Kenny Stills foi dispensado da equipe do New Orleans Saints,
menos de uma semana depois de ter sido cobrado ali pelo Sean Payton por ter, pelo drop que ele sofreu, que causou a primeira interceptação do Taysom Hill na derrota do Saints diante do Dallas Cowboys no Thursday Night Football semana passada. Eu até separei umas imagens aqui, porque eu não acho que foi um drop assim tão absurdo, tá? Ele estava numa marcação muito em cima, a regra básica manda, né? A bola bateu na mão do recebedor, então ele tem que fazer a recepção, mas eu não acho que foi um drop mais absurdo da história do futebol americano, né? O Micah Parsons está do lado dele, você tem até uma mãozinha do Micah Parsons aí do lado do braço direito do Steels, tinha 2 defensores na frente, que causa aquele pensamento no recebedor que ele tem que fazer a recepção e guardar bem a bola, seria um first down, para não tomar uma pancada, e ele sabe que ele vai tomar uma pancada, mas para não perder a posse. Então é muita coisa que passa em cima da hora. Eu acho que foi um drop, sim, culpa dele. Ele tem algumas reclamações em relação ao Kenny Stills, mas eu achei que pegou pesado, né? O Sean Payton, depois da partida, ele meio que tirou a culpa do Taysom Hill das 4 interceptações, falou que o time precisa ajudar mais o Taysom Hill, falou nominalmente dessa jogada, né? Citou ali que no primeiro tempo teve um drop que custou muito. Então acho que ficou um clima pesado e eu acho perigoso se os Saints começarem a simplesmente mandar embora quem for o culpado por uma interceptação do Taysom Hill, porque talvez fique com o elenco muito curto para o final da temporada, né? Eu acho que o Kenny Stills, o Saints tem muitos problemas com recebedores, sem o Michael Thomas, não tem alvos assim tão confiáveis. Eu acho que é mais uma questão de clima ruim depois dessa cobrança. Eu acho que o Sean Payton tá apostando pesado. Ninguém acredita tanto no Taysom Hill como o Sean Payton. Então, mas eu acho que ele tem que, né, botar um pouquinho a mão na consciência e pensar se vale a pena abraçar tanto assim, se o cara é de fato tão bom jogador. Eu acho que ele não é o quarterback para a equipe do Saints. Já cansei de falar isso aqui. Vamos lá começar a responder perguntas, então. Vou começar com o Fabrício Venâncio, que foi a primeira pergunta que chegou, que ele falou: Rafa, Mac Jones cada vez mais perto do calouro ofensivo do ano, Ja'Marr Chase, Jalen Waddle e Najee Harris correndo por fora? Principalmente Najee Harris correndo por fora, por dentro também. Que péssima piadinha com running backs. Mas eu acho que o cenário é esse. Se eu fosse fazer uma aposta, eu colocaria dinheiro no Mac Jones, porque eu sei que a NFL ama dar prêmios para quarterbacks, né? Eu coloquei aqui na minha Mid-Season Awards o Ja'Marr Chase, acho que está fazendo uma temporada incrível, é um baita no jogador, é um jogador muito bom mesmo. O Jalen Waddle também tem recordes, tem números muito bons, principalmente nessa crescente da equipe dos Dolphins nas últimas semanas. Najee Harris é outro jogador fundamental para esse ataque do Pittsburgh Steelers, mas o Mac Jones também está fazendo por merecer, né? E eu sei que na dúvida vão acabar entregando o prêmio para um quarterback. Ele é uma peça fundamental nesse ataque dos Patriots, mesmo no jogo contra os Bills, porque ele entregou a bola muito bem, o Matt Judon não deu aquela cobradinha ali que todo mundo foi bem mesmo, mas fazer o handoff, fazer aquela... é uma parte importante do jogo também, tá? Já vi muita gente fazer besteira na hora de fazer o handoff, imagina fazer isso 40 vezes durante o jogo. E também ele faz a outra função, né? Que é identificar ali, ó, tá vindo daqui, muda aqui, a leitura é feita pelo quarterback. Então eu acho que o Mac Jones tem totais condições, méritos também, mas para mim é o favorito a ficar com o prêmio de calouro ofensivo da temporada. O Matheus Nunes pergunta aqui, ó, tem 2 perguntas que eu vou juntar em uma só, que são parecidas, né? O Matheus Nunes fala assim: Rafa, por que existem informações ilegais? Isso não atrapalha a criatividade das jogadas? Lembra daquela jogada do offensive line dos Dolphins que marcou um touchdown, porém ele não era elegível para receber passes? E o Edson Nunes vai nessa mesma linha, ele gostaria de saber mais sobre as formações ilegais, o alinhamento dos jogadores durante o snap e coisas do tipo. Bom, eu peguei até minha pranchetinha aqui, ó, porque eu já tinha essa intenção quando eu comprei ela, para mostrar como é mais ou menos uma formação. Você tem que ter 11 jogadores no ataque, 11 na defesa. Desses 11 jogadores, 7 precisam estar na linha de scrimmage, sendo que 6 deles são elegíveis para receber passe. Como é que eu sei que são elegíveis ou não são elegíveis? Bom, para começar, número de camisa, jogadores entre 50 e 79, que são geralmente os guards, os tackles e os centers, eles não podem receber passes, a não ser que eles sejam declarados como elegíveis antes da jogada. Daqui a pouquinho a gente comenta um pouquinho sobre essa história, sobre ser declarável. Você tem que ter 7 jogadores alinhados na linha de scrimmage, logo ali atrás da bola, né? Então é essa linha aqui, a bola está aqui, você tem esses jogadores alinhados dessa forma. O center, os 2 guards, os 2 tackles. Aí os jogadores elegíveis, eles têm que se posicionar
nas extremidades da linha de scrimmage. Então vamos lá, nessa informação aqui, você tem o center, os guards, os tackles, você tem um tight end nessa ponta aqui e um wide receiver nessa ponta aqui. Você pode ter 2 tight ends na formação, então seria um tight end aqui, só que aí esse wide receiver precisa dar um passinho atrás. Esse 8º jogador ele não pode estar alinhado junto da linha, senão é uma formação ilegal, e você não pode ter 6. Se esses 2 estiverem atrás, só 6 jogadores na linha é uma formação ilegal também. 7 jogadores na linha de scrimmage. Os extremos são elegíveis. Você pode ter dois wide receivers, você pode ter 2 tight ends, você tirando um fullback aqui, você tem um corredor só e mais um wide receiver desse lado, aí você imagina como vai formar, mas 7 caras tem que estar posicionados ali na frente. Esses jogadores inelegíveis, eles não podem receber passe, eles não podem avançar da linha, da linha de scrimmage, dessa linha da bola, antes do passe ser lançado. Então, às vezes acontece assim, tinha um jogador inelegível downfield, né? O ineligible player downfield. O que aconteceu? O jogador, às vezes o quarterback segura muito a bola e o cara da linha, o guard, o center, ele tá fazendo aquela proteção, mas ele dá um passo além, ele passa essa linha e aí na hora que saiu o passe ele já tá lá na frente. Ou teve uma falha de comunicação, o cara saiu fazendo a proteção, abrindo o caminho, achando que era um caminho para running back e no fim não era. Você não pode tratorar os jogadores da linha defensiva, você tem que proteger, você tem que ficar parado e protegendo. Então, quando sai o snap, o cara dá um passo para trás e ele começa a empurrar e ele não pode cruzar aquela linha, senão ele é um jogador inelegível. E esses atletas, numa loucura, aí o quarterback saiu correndo lá atrás e tá olhando para o lado, viu alguém, passou a bola, é um guard, ele recebeu o passe, ele é inelegível. Também existem jogadores que ficam inelegíveis por ter pisado fora, né? Às vezes o wide receiver vai fazer uma rota, ele acaba pisando fora, volta para dentro de campo, pisou fora, sem ter tido um contato legal, uma falta da defesa, e ele pisou fora, ele vira um jogador inelegível, ele não pode receber esse passe. É basicamente isso. Por que aconteceu? Vou até pegar aqui o Fábio Ramalho, deixou um comentário na primeira pergunta, que ele explica bastante, e é bastante dessa evolução do esporte, né? Remonta os primórdios da partida. O futebol americano ele deriva do rugby e algumas regras eram diferentes. E o esporte ficou muito violento, com muitas lesões, ele chegou até a ser proibido nas universidades, e os jogadores profissionais, no período de guerra você tinha menos jogadores, eles começaram a mudar essa regra para evitar tantas lesões, para evitar tantos incidentes mais graves. Então essa linha de scrimmage, ela acaba ajudando, ela impossibilita uma formação volante, né, que você tem ali no rugby, todo mundo fica na frente e vai empurrando e o cara vem atrás só carregando a bola, você não permite mais esse tipo de situação, e você tem uma questão que eu acho que é muito legal da evolução do esporte como um todo. Você tem que criar regras no esporte, senão você simplesmente sai jogando a bola para cima e para baixo, para um lado para o outro. Por que eu não posso dar um passo além da linha de scrimmage? É uma evolução do esporte. O que eu gosto muito da NFL é que a NFL não tem medo de voltar atrás. As regras no futebol da bola redonda, eles parecem lapidados na pedra, né? Parece que desceram na montanha, chegou lá, desceu com as regras do futebol e não pode mudar. O pessoal não pode mexer na regra, não sei o quê. No futebol americano não tem essa não, tá? No fim de cada temporada todo mundo pode sugerir uma regra, o cara vai lá e muda, aceita, não deu certo, volta atrás, não tem problema nenhum, e é por isso que o esporte segue crescendo cada vez mais, para proteger atletas, para o espetáculo ficar melhor, para você tirar algumas chatices, né? Como tinha aquelas faltas lá que o cara declinava e voltava atrás, como o louco Bill Belichick. Vai ficar nessa chatice? O jogo vai ficar mais interessante? Então volta, muda a regra para deixar o jogo mais legal. Eu gosto bastante da NFL disso aqui. Expliquei um pouquinho por cima, mas se vocês, caso for, a gente volta aqui para falar também, que senão a gente vai se estender demais nesse vídeo. Eu acho que dá para ter uma ideia sobre o que é a formação ilegal e como é que é uma formação de uma linha de scrimmage. O Lucas Sartori pergunta que o próximo draft será um draft mais voltado para a defesa, a primeira rodada? A tendência é que sim, tá? A tendência é que seja, principalmente, acho que as primeiras escolhas mesmo. Eu tô achando que o Aiden Hutchinson, o Edge de Michigan, tá concorrendo ao prêmio Heisman, deve ser a primeira escolha. Ou então o Kayvon Thibodeaux, né, que é o defensive end lá de Oregon. Mas a primeira escolha, às vezes, vamos lá, os jogadores geralmente saem da necessidade que o seu time tem de draftar. Eu preciso de um quarterback, não adianta eu pegar o melhor edge que tem, porque se eu tenho um edge bom,
eu preciso de um quarterback, não vai funcionar muita coisa. Então, o Kenny Pickett, o quarterback de Pittsburgh, que também está concorrendo ao prêmio Heisman, pode acabar sendo a primeira escolha. Quem sabe? Os Lions estão lá com a primeira escolha, Jared Goff não é o futuro, eu não estou vendo um bom prospecto lá para frente, eu não vou conseguir um bom negócio, eu acho que o Pickett pode ser o cara para minha linha, vejo minha defesa mais ou menos interessante, ok, vou pegar o Pickett como primeira escolha. Mas eu acho que, no geral, na maioria dos jogadores da primeira rodada, devem sair jogadores de defesa. Eu vejo um draft muito bom defensivamente, mas vai muito da necessidade que cada time tem, né? Mas a tendência é essa, tá, Lucas? Eu acho que é esse caminho, mas muita coisa muda daqui até lá. O Paulo Lima perguntou aqui, por que nos anos 80, 90, a AFC sempre era atropelada pela NFC? Pois é, nessa época aqui de 84, a temporada de 84, que os 49ers foram campeões ali em 85, até 97... quando o Denver Broncos acaba ganhando o Super Bowl em 98, você teve uma sequência de 13 títulos da NFC sobre a AFC. É difícil falar por que isso acontecia, se é uma coincidência, mas eu acho que tem muito a ver também com o que aconteceu, levou até a instituição do salary cap, né? Antigamente você não tinha um limite de dinheiro, e aí os times mais antigos de grandes mercados, que você pega os campeões desse período, eram Giants, eram o Dallas Cowboys, eram o San Francisco 49ers, tudo de grandes mercados. Eram times tradicionalíssimos de grandes mercados, já que pertenciam já lá atrás à NFL, e que tinham muita grana. E os caras simplesmente mantiveram suas dinastias. Com a entrada do salary cap, que foi feita justamente para evitar essas dinastias, você acabava trazendo um problema. O cara, para manter um elenco, o cara era campeão, ele sabia que a maior parte do elenco ia se valorizar e o cara ia querer ganhar mais dinheiro e ia sair. Os Patriots foi um caso muito aleatório, porque tinha lá o Tom Brady e mudou uma filosofia e colocou os jogadores mais pensando em ganhar títulos do que ganhar dinheiro. Eles conseguiram mudar uma mentalidade. É uma coisa completamente atípica o que aconteceu com a franquia do New England Patriots. Mas eu acho que era muito esse cenário, tá? Eram equipes mais fortes, tradicionais, com mais grana, que conseguiram manter elencos mais fortes nesse momento. Só que nesse atual estágio que nós estamos, né, depois de 55 Super Bowls, a conta está bem equilibrada, são 28 títulos para NFC e 27 títulos para AFC, tá bem equilibrada mesmo. Quem será? Será que vai ter empate ou será que a NFC abre vantagem mais uma vez nesse Super Bowl? O Jefferson Mendes falou assim, manda um alô para Bangu, no Rio de Janeiro. Grande abraço, Bangu. Pô, Bangu sensacional, pouca história, pouca tradição, o bairro de Bangu no Rio de Janeiro. As meias dos jogadores do mesmo time não são iguais. Por que tem isso? Não, são iguais sim. O que acontece é que muitos jogadores acabam usando uma proteção aqui ou ali, mas as meias são iguais. Faz parte a regra ali da vestimenta. Inclusive o jogador não pode mostrar a perna, ele tem que subir a meia até o fim ali da calça. O que acontece é que muitas vezes o cara tem uma proteção ali, ou então ele baixa a calça um pouquinho mais, você não percebe um ou outro detalhe da meia, ele bota uma proteção na parte de baixo, tá com uma faixa ali, tem essa, mas a meia, ela inclusive a NFL tem regras até para o tênis, né, para chuteira, não pode ter chuteira colorida, tem que seguir o padrão das cores do time, e a não ser nessa última semana que a gente tinha lá o My Calls, My Cleats, em que os caras colocavam as chuteiras com menções ali para instituições, algumas causas que eles apoiam. O Matheus Miguel de Moraes Neuburn, que pergunta quem são os favoritos da AFC, né, neste momento. Estou no hype dos Patriots, mas a segunda posição meio balançado. Acho que os Ravens pela defesa. A defesa dos Ravens é muito boa, só que ela está perdendo jogadores. A gente falou até do Marlon Humphrey, que tá fora da temporada. A gente falou disso aqui ontem. Eu coloco os Chiefs, tá? Eu acho que os Chiefs são uma equipe que, hora ou outra, esse ataque vai voltar a se engrenar, vai ser bom. A defesa está mostrando um bom serviço atualmente também. Então eu acho que eu estou colocando os Patriots pela inteligência dos treinadores, pela formação dessa equipe que remonta muito o time do começo do milênio, que começou a dinastia, e eu não vou descartar os Chiefs não, acho que tiveram um mau momento, mas a equipe está se encontrando, e esse ataque a qualquer momento dá aquela faísquinha ali, o Mahomes
interage lá com o Hill, né? A galera entra em sintonia com o Kelce e as coisas vão adiante. Tá bem aberta assim, os Ravens estão logo ali na disputa, não dá para descartar um Chargers que vive sei lá, esse momento de montanha-russa, uns Bengals, às vezes os caras se engrenam. Tem muito time, Derrick Henry se voltar para os Titans, coloca esse time num outro patamar, os Bills também podem voltar a ser aqueles Bills. Muita coisa pode acontecer, tá bem aberta mesmo, mas hoje eu vou colocar esses dois favoritos. Os dois melhores times para mim da AFC neste momento são Patriots e Kansas City Chiefs, justamente nesta ordem. O Brian Wayne falou assim, Rafa, acha que essa temporada é a mais disputada nos últimos anos? Eu acho difícil a gente falar isso porque a gente precisa de um distanciamento, né, da história para conseguir analisar o que aconteceu no passado. Então, essa temporada é muito sensacional porque ela tá, de fato, muito disputada. Mas eu acho que eu tive essa sensação em outro momento, na outra temporada, eu só não vou me lembrar agora. É difícil fazer, eu preciso de um distanciamento. Passar alguns anos e olhar e falar assim, não, aquela temporada de 2021, de fato, era a mais incrível dos últimos 10, 15, 20 anos. O que eu acho legal nesse ano é que a gente não tá conseguindo apontar um bicho-papão, aquele time que você olha e fala assim, esses caras aqui estão no Super Bowl. Todo ano a gente fazia isso aqui, né? Eram os Patriots do Tom Brady, os Broncos do Peyton Manning. Esse time aqui, esse time vai pro Super Bowl. Esse cara aqui tá lá. Esse ano a gente não tá conseguindo apontar ninguém, não falar nenhum garantido. São os Cardinals, são os Packers, são os Patriots. Não dá, é difícil, muito mesmo difícil você conseguir apontar um favorito. Acho uma temporada das mais espetaculares, até porque tem a volta da torcida. Ano passado podia ser uma temporada legal, mas sem torcida o jogo ficava bem mais xoxo. O Carlos Cavassani, que pergunta aqui, qual o futuro do Cleveland Browns? Eles devem renovar com o Baker Mayfield ou devem fazer igual aos Rams, atacar algum quarterback mais experiente, como Aaron Rodgers, Russell Wilson, né? O Wilson falou que toparia ir para outros times. Bom, tem que dar uma olhada no mercado, dar uma sentida de como pode colar o mercado. Acho que nas primeiras semanas de janeiro, ali fevereiro, você vai ter uma sensação um pouquinho melhor, né? Caso, por exemplo, os Seahawks percam e não vão para os playoffs, nem os Browns, já pode rolar uma conversa, ver se o Russell Wilson toparia uma situação dessa, já tenta fazer um negócio. E lembrando que o Russell Wilson tem aquela cláusula ali que ele não pode ser trocado, ele tem que passar pelo crivo dele para ele ser trocado, então vai ser difícil. Eu acho que o Baker tá indo muito mal nessa temporada. Eu sou um crítico enorme do Baker, ele tinha que jogar muito bem esse ano para ganhar um contrato que ele acha que ele merece, e eu acho que ele não merece ganhar esse grande contrato. Assinaria com ele, mas por valores bem mais baixos. Se ele pedir demais, eu falo muito obrigado por tudo, vai nessa, Baker. E tem que dar uma sentida no mercado, né? Acho que o draft não é a melhor opção. A equipe dos Browns também já errou demais em draft. Talvez a solução seja ir buscar um outro jogador por uma troca. O Watson se resolver toda essa história, tentar conversar com outro time. Acho o Aaron Rodgers basicamente impossível ele ir para Cleveland, mas tentar conversar com algum outro time, alguns jogadores que vão virar free agent, e aí você tentar traçar esse panorama. Se não der certo, se a opção for o Baker, faz um contrato que seja mais agradável, né, para ambas as partes, e aí empurra esse problema lá para frente, o que é triste, porque é uma equipe que para mim estava muito boa para ganhar alguma coisa, para ir mais adiante, sonhar mais alto, mas o Baker, os desfalques, claro, né, os problemas que tiveram aí de lesões nos últimos tempos, e a comissão técnica também são questionáveis. O que o Daniel Silva pergunta aqui, o que eu acho que os Jaguars devem pegar no draft para ficar um time decente? Olha, muita coisa. Se pudesse pegar um técnico, acho que seria fundamental. Porque eu não gosto do Urban Meyer por nada, não gosto mesmo. Acho o Urban Meyer um técnico muito fraco, mas eu começaria fortalecendo a minha linha ofensiva para dar uma proteção a mais pro Trevor Lawrence, que é um baita de um quarterback. Ele vai ter o Travis Etienne de volta no ano que vem, então ele vai ter um alvo a mais. Recebedor você consegue pegar em late rounds, né, ali no draft, ou então até jogadores não draftados tem alguns bons recebedores. E também fortalecer a defesa, iria nessa ordem. Fortaleça minha linha ofensiva, como eu sempre brinco, né? Comprei o celular novo, eu compro a capinha. Tem um quarterback novo? Compra a capinha. Protege ele e depois você pensa no resto. Fortalecer a linha defensiva, acho que precisa começar a pressionar o quarterback. A defesa precisa melhorar bastante, dar um passo além. E os recebedores acabam sendo a terceira necessidade, né? Ir atrás de tight end, que não tem. Para com essa história de ir atrás
né, besteira aí que eles fizeram nessa temporada, mas muita coisa. Eu começaria mudando o corpo técnico. Os 28 de Panfilov perguntou aqui por que o punter não pode lançar a bola. Pode sim, ele pode lançar, mas você pode fazer um fake punt e ele pegar a bola e tentar fazer um passe, mas é arriscado, né? Se o cara não conseguir, é turnover on downs. E ele chuta a bola para mandar ela o mais longe possível. Ele podia dar um balãozão com o braço, mas é claro que com o pé esse chute é muito mais forte, porque a gente tem que lembrar que a bola não basta ela ir longe, ela tem que ganhar altura para dar tempo dos seus jogadores, né, de times especiais conseguir chegar nela também, ou para impedir que ela entre na end zone ali no touchback, ou então já para parar o cara, para não deixar ele ganhar velocidade, o retornador ganhar velocidade e quem sabe vir driblando todo mundo. Então você tem que chutar a bola alto e o mais longe possível, por isso que é melhor o chute e não o passe. O Henrique Assis pergunta aqui, fala Rafa, não entendo nada de college, você pode explicar tudo? Tudo é difícil, né? O college tem muitas mudanças de regra, acho que tem algumas coisas básicas, por exemplo, o recebedor não precisa colocar os 2 pés no chão para completar a recepção, um pé só dentro de campo já considera a recepção, mas quando ele cai também, no futebol americano, no profissional, na NFL, você tem que ter aquele contato do time do defensor adversário, aí é o down by contact, né? No college football não, caiu no chão, bateu o joelho, já parou a jogada ali, o first down para o relógio, a prorrogação também tem mudança, na NFL permite o empate, né? Você pode empatar tendo aquele tempo extra na temporada regular, no college football não tem isso, a prorrogação deles também lá é diferente, são como se fosse disputa de pênaltis, bola na linha de 25 jardas, o cara tenta marcar o touchdown, conversão de 2 pontos ou conversão de 1 ponto, vai para o outro lado. Quem não conseguir com um touchdown ou uma conversão acaba perdendo o jogo se o outro conseguir. Então é mais ou menos uma disputa de pênaltis na linha de 25 jardas, os caras têm a chance de marcar touchdowns. E temos também a diferença na Constituição. Como são muitos times, você tem várias conferências, as principais são a ACC, a Big Ten, a Big 12, a SEC, né, a Pac-12. Você tem essas conferências que são as mais fortes, são a elite do futebol americano, mas você tem várias conferências atrás. E também a definição para os playoffs. É meio que por power ranking, né? Você define a força do time, mas não tem um campeonato que vai... a classificação desse time vai levar ele até o prêmio ou o título de campeão nacional. Tem ali um colegiado que elege esse ranking dos mais fortes e os 4 primeiros fazem os playoffs, com semifinal e a final, que valem também os bowls. E os bowls também são por convite, aí tem um monte de coisa. É difícil explicar, são muitos detalhes, mas tem algumas mudanças na regra e você tem também essa definição diferente, esse organograma que é bem diferente do que acontece na NFL. O Thiago Pereira aqui falou, quando um jogador comete uma falta, esse jogador é obrigado a ficar de fora da próxima jogada? Não é não, tá? E por que isso acontece? Não acontece, você não é obrigado a ficar de fora da próxima jogada. Também teria um problema, né? Lembra aquele false start lá que everybody but the center, né? Todo mundo se mexeu, menos o center. A pessoa tem que sair todo mundo. Sai o quarterback, sai os recebedores, e aí entra todos os reservas, não teria nem jogador para fazer essa jogada. Cometeu a falta, segue o jogo. Geralmente, às vezes o cara acaba saindo porque é uma jogada específica, é uma formação, então, por exemplo, é um false start de um wide receiver, e aí, então, recua 5 jardas, e eu mudei o esquema, né? Eu tiro esse wide receiver, que pode estar um pouquinho desatento, ou então eu vou colocar um tight end além, essa mudança que pode acontecer, mas o cara não precisa ficar de fora da jogada, as mudanças acontecem ocasionalmente, mas não é obrigatório, não. E o Carlos Alexandre aqui mandou também mandou duas mensagens aqui, falou, agora o braço do Mac Jones mostra que nos playoffs vai ser difícil os Patriots chegarem ao Super Bowl se o Mac Jones pode fortalecer o braço. Eu não vejo esse problema, tá? Eu acho que técnico inteligente não tem problema com o braço de quarterback. Eu entendo que o braço do Mac Jones não é um problema, ele pode não ser forte como o do Josh Allen, mas eu não vejo como um braço fraco, um braço ruim. E depende sempre do que o seu treinador está chamando. Não adianta nada. Eu tenho um quarterback que tem um braço maravilhoso e também não tem aquela capacidade. Vamos pegar o Zach Wilson, um braço incrível. Está acertando aonde? Nos jogadores adversários. Então tem que ser muito do treinador de fazer o trabalho direito. Meu quarterback tem um braço mais fraco, ele não vai fazer um passe que a bola vai voar 50 jardas.
Ok, mas ela voa 10? Ok, então eu vou fazer uma formação que com 10 passes e 10 jardas os caras ganham mais 15 e segue. É isso aí, eu acho que não tem relação nenhuma. Os Patriots podem chegar no Super Bowl, mesmo com o quarterback reserva, desde que o plano seja bem feito pelo treinador. E o Mac Jones vai evoluir normalmente dentro da NFL com todo o trabalho. É difícil você sair de um nível de atleta de college football e chegar na NFL e já dominar como um veterano, né? Cara, a leitura muda, tudo isso vai mudar conforme o tempo. Esse vídeo já ficou muito mais longo do que deveria ter ficado, mas eu espero que vocês tenham curtido. Já deixa essa curtida no vídeo, assina o canal, compartilha o que passa e a gente volta. Aquele abraço!